Meus amigos, nesta tarde maravilhosa, Deus nos dá essa oportunidade de pregarmos a palavra do Senhor. Nós queremos falar sobre um assunto muito importante e que seria de grande valia se você raciocinasse um pouco, parasse, ouvisse o que Jesus Cristo disse. Jesus disse em João 3, no versículo 19, ele diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vêm para a luz, porque as suas obras são más. Eu gosto muito de explicar isso, porque é de muita importância que o homem compreenda isso, que o homem entenda isso. Quando Jesus diz que ele veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele vai explicando que quem crer nele tem a vida eterna, porém quem não crê nele já está condenado, não terá vida eterna. E ele então faz questão de explicar que há uma condenação. Há uma condenação. E ele destacou isso na ordem imperativa, quando ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E a gente costuma citar alguns questionamentos que alguns homens fazem. Por exemplo, há pessoas que dizem assim: ninguém pode dizer que está salvo, nós só vamos saber depois que morrer. Não, meu amigo. Depois que morrer não, tem que saber aqui. Jesus foi que disse. Jesus condicionou, não sou eu que estou falando, é Jesus Cristo que falou. Na Bíblia, na palavra de Deus. Ele disse, ide pregai. Olha o que ele diz, ele condicionou. Jesus condicionou a salvação do homem ao ouvir ou não o evangelho. Ele disse, quem crê, crê em quê? No evangelho, será salvo. Quem não crê já está condenado. Foi Jesus quem falou, ninguém pode revogar estas palavras. Ninguém. Então ele vai explicando, olha, a condenação, em que consiste essa condenação? Há uma condenação. Entenda, há uma condenação falada, mostrada por Jesus. Condenação para aqueles que não ouvem o evangelho. Para os que não dão crédito ao evangelho. Foi Jesus quem falou. Quem crê no evangelho será salvo. Quem não crê já está condenado. Então não existe esse negócio de depois que morrer saber, não. Jesus já disse. Creu no evangelho, está salvo. Não creu, está condenado. Nós não podemos inventar, nós não podemos pregar outro evangelho. Sim ou não, irmãos? Nós temos que apenas transmitir o que Jesus falou. Até porque Jesus é a essência do evangelho. Glória a Deus. Então, e ele vai explicando que essa condenação, ela consiste em uma coisa. Ele explica, consiste em que essa condenação? Por que essa condenação? Aí ele vai dizendo, consiste nisso.
porque a luz veio aos homens, mas eles amaram mais as trevas e não querem vir para a luz. Olha que situação grave, irmão venerável. A luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas. Quem é essa luz que Jesus falou que veio ao mundo? Ele próprio. Ele disse em João capítulo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário terá a luz da vida. Jesus estava dizendo assim, a condenação consiste nisso, que eu vim para vocês, mas vocês amaram mais as trevas do que a luz. Você sabe que o termo, a expressão trevas, na Bíblia, se refere ao quê? Ao pecado, a toda sorte de pecado. E aí, a Bíblia fala lá em Gálatas sobre os tipos de trevas, os tipos de pecado que a Bíblia condena. Olha aí, vamos enumerar alguns aqui. Quando a Bíblia fala de treva, está se referindo a pecado, às obras da carne. E elas são manifestas, quais são? Vamos enumerar: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você entendeu a importância de ouvir o Evangelho? O Evangelho é um esclarecimento. Quem quiser se salvar precisa dar crédito ao Evangelho. Precisa dar crédito ao Evangelho. Olha o que Jesus diz: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha aquele dia sobre vós como um imprevisto, aquele dia como um laço. São essas práticas que a Bíblia chama de trevas, são pecados, são os atos dos homens que constituem em abominação perante o nosso Deus. Ou seja, os homens amaram mais estas coisas: orgias, farras, bebedeiras, embriaguez, drogas, e drogas matam, aceite a Jesus, e outras coisas mais, que são atrações inatas, que induz o homem no caminho da desobediência e da rebeldia contra Deus, contra a sua palavra. É isso que Jesus disse. A condenação consiste nisso, que os homens amam mais essas práticas do que a palavra de Deus, do que Jesus. Mas Deus é longânimo, Deus é Deus de oportunidade, Deus é misericordioso. Agora, amigo, ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de perdão. Nós não estamos aqui para trazer juízo a você, não. Nós apenas mostramos o Evangelho verdadeiro, que a Bíblia fala, o que Jesus falou, mas deixamos claro
que a Bíblia mostra, a Bíblia denuncia o pecado dos homens, mas a Bíblia também dá a solução, e a solução é Jesus Cristo. Olha, Lucas 9, 23, Jesus diz: quem quiser vir a mim, lá ele diz, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E em Lucas 9, 23, ele está chamando todos os que estão nas trevas, todos os que estão na prática do pecado. Ele diz: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ainda tem oportunidade. Ei, pare um pouco para pensar na situação que você está. Você está perdendo a credibilidade diante da sua família. Você está abrindo mão de tantos valores por causa de um vício que tanto te escraviza, rouba todo o suor do teu rosto. E você precisa parar para pensar, de volta para Jesus, que Jesus vai te restaurar e te dar a tua dignidade, porque Ele é bom, louvado seja Deus. Eu quero encerrar dizendo uma coisa: Deus é amor, Deus te ama, amigo. É por isso que nós estamos pregando o Evangelho aqui, é porque Deus te ama, e Ele tem um propósito na tua vida. Abandone tudo isso aí pela luz que é Jesus. Volta-te para Ele. Aceita Jesus como Salvador e terás um lugar no céu de glória. Amém e amém.